lá, crianças, hoje nós falaremos sobre períodos históricos, que são partes do tempo até os dias de hoje. E depois nós colocaremos ele nessa linha do tempo para ficar de mais fácil compreensão. Prestem atenção que não é um tema facilzinho. Então vamos lá. Períodos históricos. Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. Ou seja, os acontecimentos mais importantes eles determinavam como um marco de tempo, um marco temporal para aquela história. Os períodos históricos são divididos em pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, algum fato aconteceu, por exemplo, na Idade Média, aconteceu algum fato entre o ano de 476 ao ano de 1453. Desse fato importante, eles colocaram, essa época vai ser a Idade Média. E quem faz isso? Os historiadores. E aí já temos feito 5 tempos, 5 períodos históricos, e nós vamos falar sobre cada uma delas. A primeira é a pré-história, ou seja, é algo antes, pré significa antes da história. A pré-história, o marco da pré-história é do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 a.C., período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita. Olha só, o período da pré-história é muito, muito tempo atrás. Começou há cerca de 4 milhões de anos até 4.000 a.C. Professor, eu ainda não entendo esse negócio de antes de Cristo. Prestem atenção. Aqui é a linha do tempo dos períodos históricos. Aqui no meio é como se fosse o ano zero, é o nascimento de Cristo. Quando passa um ano e Jesus tem um ano, nós temos um ano aqui. Aqui, 476 anos. Significa que já passou 476 anos depois do nascimento de Cristo. E aquilo que vem antes, acontecimentos que vieram antes do nascimento de Cristo, são datas que nós colocamos o A.C, que significa antes de Cristo. O primeiro período pré-histórico do surgimento dos antepassados dos seres humanos ocorreu de cerca de 4 milhões de anos até aproximadamente 4.000 a.C. Então, de 4.000 a.C. para trás é a pré-história. Então, vamos marcar na nossa linha do tempo. Aqui é o nascimento de Cristo e nós estamos falando de 4.000 a.C. até 4 milhões. De 4 milhões até aproximadamente 4.000 a.C., não ficou legal que eu estou filmando, né? É a pré-história. Quando as pessoas estão aprendendo a fazer fogo, quando elas usam pedras para conseguir cortar algo, é o período da pré-história. O próximo. Antiguidade. De aproximadamente 4.000 a.C. até 476, provavelmente depois de Cristo, né? Época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgiram grandes civilizações como a egípcia e a fenícia. Então, a antiguidade foi o momento que eles começaram a ter agricultura, a começar a plantar aquilo que eles se alimentavam. Porque antigamente, na pré-história, era assim. Eles viviam em um lugar. Tinha pés de manga, pés de feijão. Na hora que acabava, eles iam morar em outro lugar que tinha comida. Na antiguidade, eles aprenderam a cultivar a comida, aprenderam sobre o comércio e aqui a antiguidade, que é de 4.000 a.C. até 476. Então, vamos marcar na linha do tempo, de 4.000 a.C. até 476. Essa vai ser a antiguidade, algo antigo. Próximo. Idade Média, do ano 476 ao ano de 1453, quando
Constantinopla, centro do poder cristão no Oriente, foi tomada por muçulmanos, período de forte influência da região cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses, dos senhores feudais que eram donos da terra. Então, a Idade Média, ela é do ano de 476, é do ano 476 ao ano de 1453. Olha aqui. Então, vamos marcar 476 a 1453 é a Idade Média. E olha só, nós estamos já aqui, ó, depois de Cristo, hein? A Antiguidade, pega aqui. E agora vamos ver a Idade Moderna. A Idade Moderna de 1453 até 1789, ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande expulsão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África, América, em busca de produtos para comercializar. Então, esse é o momento que nós estamos... que as pessoas começam a importar coisas para outros países. Por exemplo, aqui a vaca, nós vendemos a vaca do Brasil para a China, para vários outros lugares, outros continentes, né? Não só mais na América do Sul, mas na Ásia, na África, no resto da América, porque nós sabemos que tem a América do Norte, América Central, e etc. E a Idade Moderna é de 1453 até 1789. Olha aqui, 1453 até 1789. Então, esse período é o período da Idade Moderna. E por último, nós temos a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias de hoje. Industrialização na Europa, as manufaturas e fábricas começaram a se expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começou a deixar o campo para viver nas cidades. Ao mesmo tempo, muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima de que precisavam na indústria. Olha só, então a Idade Contemporânea é o começo das fábricas, das produções, é o tempo que as pessoas, por exemplo, aqui do Maranhão, começam a viajar para São Paulo em busca de empregos em fábricas, em lojas e etc. Então, a Idade Contemporânea acabou? Não. Aqui no texto está dizendo que a Idade Contemporânea é de 1789 até os dias de hoje, ou seja, até atualmente. Então, vamos marcar aqui, ó, 1789 até os dias de hoje. Será considerada a Idade Contemporânea. Então, Idade Contemporânea é no ano passado, é no ano antepassado, é até chegar a 1789, é 1789 até os dias de hoje. Então, ó, nós vemos a pré-história, aí vem a antiguidade, aí vem a Idade Média, aí vem a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na atividade de vocês vão... Perdão, já dei um spoiler aqui de duas. Na atividade de vocês vão olhar as imagens e vão dizer se é pré-história, se é antiguidade, se é Idade Média, se é Idade Moderna ou Idade Contemporânea. Por exemplo, aqui, ó, nós temos crianças, vocês têm que ler, né, o que está na legenda. Crianças trabalhando em fábricas de fios de algodão em 1909. 1909 é qual? É pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna ou Idade Contemporânea? Vocês têm que olhar para quem? Para as datas. 1909 é depois de 1689, então é a Idade Contemporânea, e a Idade Contemporânea aqui tá de número 5, então eu colocaria o número 5 nesse quadradinho. E por aí vai, vocês têm que ler a legenda, ver o ano, ver em qual ano ele se encaixaria aqui, para dizer em qual período histórico essa imagem se encontra, tá bom? E é isso. Cheiro.